Foi muito legal a forma que ocorreu a proposta. Eu estava com uma palavra na cabeça, estava fixado com uma palavra na cabeça antes mesmo de vir para cá, que era a palavra composição, era essa palavra, composição. E eu fiquei com isso na minha cabeça e falei, quer saber, não vou pensar mais nessa palavra, eu vou para o papo, para a oficina e lá a gente vê. E conforme foi rolando o papo, o assunto, eu fui escrevendo as minhas palavras, né, que sobressaíram para mim. E as palavras que eu coloquei foram música, corpo, arte, forma agradável, não função indizível. Né? Aí a Camila colocou ali as palavras. Subjetividade, memórias, experiência humana. Eu fiquei com essa coisa de música não tem também na cabeça. Experiência corpórea, intraduzíveis, indizível. E aí, eu e o Thiago, foi muito engraçado, porque nessa penúltima a gente parou antes e conversou um pouco, né? E aí se separou de novo e ele continuou falando. E aí de repente deu um clique, eu botei mais uma palavra, fui correndo lá e ele estava terminando de escrever uma palavra que era a mesma. Na hora que o Ricardo Prado, né? Na hora que ele estava ali na mesa fazendo aquela batida e falando desse vazio que fica aqui, foi a palavra que a gente deu antes dele fazer, promover esse vazio aqui. Né? E a palavra que a gente chegou fazendo uma... Eu falava uma, ela falava outra, eu falei, Camila, me diz qual é a palavra que tem aí, que tem aqui. O que ocorreu tanto lá quanto cá foi indizível. Né? Indizível foi essa palavra que ocorreu tanto cá quanto lá. Ela escreveu e você também. Ela escreveu e eu também. E eu estava falando com a Camila, o que foi dito aqui, de forma teórica, foi lindo, foi maravilhoso, assim, e na forma prática, né, de dar a aula, que a gente vem nesse tempo todo trabalhando com ele, é em cima das ocorrências. E a gente aqui ficou colhendo palavras para ser a nossa ocorrência, e o que ocorreu no meu papel, o que ocorreu no papel dela foi indizível, que chegamos ao vazio de essa palavra, para promover uma proposta. E é isso que a gente faz em sala Aí de vocês aula. chegaram no vazio. Chegamos no vazio. E é isso que a gente faz em sala de aula. A gente vê o que está acontecendo, pega essa atmosfera, né? E a gente chama de ocorrência. E aí faz a atividade para a próxima aula. Agora o interessante é que essa ocorrência surge sempre de uma palavra, claro, que viva no campo subjetivo, que é mais fácil dela ser alçada à poética. Sim. Né? Não vai ser tesoura. Você Você pode, o corte, o não sei o que, a fragmentação, sei lá. Mas assim, e é isso aí, eles já trabalharam com palavras que possam nos alçar na hora da ação, na poética. E é isso realmente, é isso que a gente faz com as crianças, é sempre em cima de ocorrência. O que as crianças trazem se transforma em palavras, porque é a única forma que a gente tem de tentar lidar com o indizível, né? Com essas palavras, e daí lançar, e cada um vai interpretar a palavra melhor. E às vezes essa ocorrência é em questão de fração de segundo, né? A ocorrência surge em fração de segundo. E se você não estiver atento ao que está acontecendo, aí você perde. Esse olhar, né? Esse olhar, eu estava até brincando com o Rodrigo, eu falei assim, caraca, Rodrigo, a gente teve quase 1h10 para pensar numa proposta. Às vezes dentro de sala de aula tem que pensar numa proposta em fração de segundos, assim. E senão a criança já foi para a mesa, já se desinteressou, enfim. A realidade, às vezes, dentro de sala de aula é bem, às vezes, caótica, assim, se você não tiver sintonizado. Enfim, a proposta que a gente pensou, eu achei linda também, assim, como chegou essa proposta. Deixa eu explicar aqui. Aqui essa folha inteira, e vai ser feito em dupla. Vamos formar duplas aí, e cada dupla vai ter um lápis para escolher algum lugar da folha, né, das extremidades, para encostar o lápis. Aí ao mesmo tempo vai se criar uma linha, pode ser, aqui já foi feito, tá? Só para adiantar. E vai se encontrar e parar, tá? E fez uma linha só, criou essa composição na folha, vai ser recortado em cima da linha. A gente fez uma linha meio complexa aqui, se for fazer uma linha e não sentir dificuldade, tem que ser não tão complexa assim. E depois você vai pegar
essa folha pode virar aqui. Isso. Você agora vai, como a palavra que a gente chegou foi vazio, cada um vai ficar com uma forma. Essa forma da Camila, essa foi a minha forma. E agora eu vou usar a forma dela para criar um vazio aqui. Talvez esse aqui. E eu vou trabalhar ou só dentro do vazio ou só fora do vazio, de uma maneira que eu realce o vazio, dê valor ao vazio. Depois ela vai fazer o dela, criar o vazio dela e trabalhar. Vai trabalhar livremente com os materiais que quiser. A gente vai estar disponibilizando aqui material seco, tinta, se você quiser. Se a linha for muito complexa, vai sentir dificuldade na hora de cortar, né? Não, Anaíta. Pode pegar. Ela vai ver ali com o Raoni foi. Agora vai cortar a linha, vai recortar a linha. A própria parte é do amiguinho. Tem as coisas Aqui, pessoal, é uma tinta em bastão, tá? Que é o pastel óleo. Você sabe, né? Você pode promover 2 vazios. Se você cortar de novo, você vai promover 2 vazios, não tem problema. 3. Não, Pode 2. ter, pode ter 3. É esse aqui, Isso. entendeu? É o vazio entre as duas formas de cadeira. Então, se achou o giz de cera na caixa? Experimenta. Tem que pegar. Bonito, né? Olha só que interessante. Essa coisa de vira, não vira, mas não pode ser em qualquer posição. Cada vez que a gente muda, né, vai ter uma situação diferente, né? Assim, falando em o que é confortável ou não, né? Porque de alguma maneira, hoje o papo teve muito essa coisa, né? O vazio, o indizível, que são cômodos, de certa maneira, né? E a arte lida com isso mesmo, né? Com o incômodo. Então, nessa posição, a gente tem a situação mais apoiada, né? A posição que ela escolheu foi essa, em que a gente perde uma parte do apoio, não é? Não sei se vocês concordam. E aqui, ó, aqui a composição fica toda apoiada, tem inclusive alguma coisa para sustentar aqui, né? Essa forma fica sustentada por aqui. E aqui, olha, tem uma limitação, vai até ali e tal, nessa posição. Quando a gente vira, a gente já trabalha mais com o espaço, né? O espaço está meio sem medida, né? E a forma ganha o desapoio, que eu acho super interessante, e acho que ela também
cria umas formas que não são percebidas imediatamente, como essa forma daqui, olha que bonita, essa forma, essa, não estou falando dessa não, que essa é bem evidente, a gente vê logo de cara, mas tem uma outra forma aqui, como se estivesse atrás ou fazendo parte, uma coisa se alimentando da outra, olha que interessante isso. É um útero. Parece um outro. Uma coisa meio gestada, né? E um dedo ali, ó. Ali em cima, né? Põe ele na vertical para ver o que não sei falar. Isso. Aqui eu estou com umas vagonas. Incrível como o peso. Incrível, sempre incrível. Meio que derrete, né? Tem uma coisa assim que é interessante na arte, né? São os elementos que a gente traz como se fossem as palavras que vão construir uma poética, por exemplo, uma poética literária que eu estou dizendo. Isso aqui também é poética. Mas assim, o tratamento mais sutil, quase inexistente, o mais forte, né? O esfumaçado que vira quase nada, o que delineia, o que não delineia, o tratamento da linha que se compõe, que se junta ao esfumaçado, quer dizer, e aí, como a Noêmia falou, dá volume. O que eu estou querendo dizer é que cada recurso usado, quer dizer, eu não gosto da palavra efeito, mas assim, a linha ou o esfumaçado, o definido, o indefinido, esses elementos, inclusive os contrários, né, define, não define, esfumaça, determina e tal, né, são esses contrários que compõem um vocabulário, quer dizer, se juntam e viram, e podem virar uma poética, né? Nesse sentido. Quando a gente tem tudo muito igual, a gente retira parte dessa dinâmica de trabalhar com os contrários, de correr risco, isso tudo, e aí o trabalho se perde, né? E com isso perde também a poética, isso estou querendo dizer. Assim, dois trabalhos tão diferentes, né? E de certa maneira, as formas, tem algumas formas que se encontram, essas formas mais arredondadas, né? Mas não só o material, mas a forma de tratar é completamente diferente, tão interessante. Eu queria que vocês observassem o seguinte, que uma coisa que é tão interessante na arte, seria óbvio que ela colocasse azul em tudo. Ela, afinal de contas, veio preenchendo tudo, ou saiu do vazio e passou a preencher, ou, né, se a gente fizer a leitura por aqui, ela veio e de repente não preenche mais. Isso, para mim, essa é uma das coisas mais interessantes do trabalho, que é justamente ela ter deixado esses vazios e de alguma maneira esses vazios foram dar respiro para cá quando ela joga esses branquinhos. Quando a gente faz esses comentários, claro que esse comentário é muito pessoal, eu estou fazendo os meus comentários, e não necessariamente quem produz está pensando nisso, mesmo que concorde, vamos dizer, mesmo que concorde aqui, ou que ache, realmente ficou interessante eu ter deixado esses vazios. Isso não quer dizer que tenha passado por toda uma conscientização, uma racionalização até, eu vou deixar esse vazio aqui, porque assim respira, a massa não fica tão grande. Isso daí não precisa passar por isso, e às vezes passa até, você estrutura alguma parte, isso é muito pessoal, é muito... E também não precisa, como o Ricardo falou, não precisa psicografar. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima de uma intenção, não é a intenção, quero fazer um carneirinho, a intenção assim de quero mais azul, quero menos azul, vou botar esse marrom, sei lá porquê, mas eu quero, e ele é mais intenso aqui, menos intenso lá, reforço essa linha, boto esse contorno, aqui eu não quero contorno. Isso tudo vai acontecendo, é isso que eu chamo de intencionalidade, eu tenho a intenção de escurecer, mas não necessariamente de obter um resultado específico, por isso que eu dei o exemplo do carneirinho, exemplo meio idiota, mas assim,
de se ter uma coisa determinada. Essa construção se faz como eu estou aqui tentando usar as palavras para passar para vocês o que eu acho, o que eu vejo, minha opinião. É uma construção de palavras, e ela fez aqui uma construção de cores, formas, nem tão formas, preenchimentos misturados com formas, o que for. Quando a gente olha aqui para o trabalho dela, apesar do reforço dessas, ela tem umas partes que ela reforçou com preto, né, com pastel oleoso preto, e outras não. E essa forma aqui não está contornada. No entanto, essa forma ganha uma importância muito grande, né? E a importância é porque é uma coisa, o que eu vou dizer é uma coisa muito óbvia, é que o centro sempre vai ganhar maior importância. E gente, isso que eu vou falar não é obrigado, tá? Aliás, nada que eu estou falando significa que é verdade. Mas assim, costuma ser, naquele momento, naquele dia, naquela hora, o eu mais essencial. No caso, eu ousaria dizer que isso daqui é hoje o eu mais essencial da Zula. E aí, que carga simbólica tem ou não me compete nem nada. Eu só quero dizer que, apesar de não ter contorno, isso aqui ganha importância, não só porque está no centro, mas também porque, de alguma maneira, se isso é o eu essencial, a gente costuma entrar em contato com o que é a essência de quem fez. Porque o que nos interessa na contemplação é, na verdade, um pouco se miscuir na vida alheia, sabe? Se meter na vida de quem fez. Então a gente se identifica com partes e tal, um pouco, né, vai nessa vibe de conversa aí. Mas é interessante pensar, quer dizer, um pouco nisso tudo, né? E ora a importância ao que ela fez, e ora a importância ao que ela não fez, com muitas aspas, né? Porque é um vazio, mas claro, foi construído pelo que foi feito, né? O que foi feito acaba construindo um vazio e dando forma e tal. Eu acho isso. Mas uma das coisas que eu mais gosto é de ela não ter preenchido aqui. Basta a gente imaginar. Se isso daqui é preenchido, a gente tem um outro resultado completamente diferente. Não tão bom. Isso acaba sendo um elemento que gera na gente, entre curiosidade e incômodo. Pô, por que não botou um azulzinho ali e ficou aquele vazio? Isso é que eu acho que é interessante. Mas é bacana que arejou bastante, você pode caminhar ali por baixo. Pois é. Dá uma placidez, assim, pra mim, esse vazio. Ele dá uma... Pode caminhar mesmo. Pode caminhar. Pode. Você estava falando da intencionalidade, né? Quer dizer, que não necessariamente, né, racionalizou, mas uma necessidade, de repente, de ser mais enfática, talvez, quando naquele traço. Eu estou tentando linkar com a urgência que a gente estava falando, né? Com a necessidade de não necessariamente estar pensando já no resultado, no que isso pode provocar ou resultar, mas na necessidade de se expressar com... Sim. É isso? E o que acontece é que, eu acho, né, na minha opinião, é uma necessidade, mas é difícil de chegar nessa coisa, conseguir realizar. Nunca. Fica sempre esse... Sabe? A gente fica querendo. E aí, eu acho que quando a gente se aproxima já dá um prazerzinho. Mas eu acho que é difícil você, naquele momento, sabe? Mas é essa premência. Representar é assim também, atuar é assim também. Exatamente. Em alguns momentos você cola, você sente que você cola. Você cola, e de repente... Né? Atuar de modo geral, né? Do cara. Em alguns momentos você sente que você colou ali, né? Mas então, vai, né? É muito difícil essa realização plena, né? Que deve, nas artes plásticas deve ser assim também, né? Muito. As coisas que ele falou ali, teve uma hora que eu me emocionei, fiquei tentando não mostrar que eu estava emocionado, fiquei emocionadíssimo, porque aquilo era tão, sabe, é quando você cola, né,
numa mesma crença. Também. Sabe, Ele teve uma hora que ele falou ali, eu fiquei assim emocionado. Super valorizado, não é o divino, mas é uma coisa tão profunda do inconsciente, ou de uma percepção, de uma sensibilidade ali que te dá uma coisa muito boa, né? Um prazer muito, né? Mas é muito difícil percorrer, a gente percorre isso, mas é muito difícil até manter isso, né? Esse estado. É um estado, né? Eu acho que tem uma coisa importante nisso, que é saber abdicar desse estado, quer dizer, saber que ele não é permanente, quer dizer, que ele vai acontecer e ele vai desacontecer em seguida. Você não pode viciar nele. Aí daqui a pouco você está adotando alguma fórmulazinha de percorrer de novo. Isso aqui eu vou ter aquela sensação, aquele prazerzinho, vai voltar, deixa eu fazer aquilo de novo. Aí você se vai perder completamente. Aí você perdeu uma coisa e se perdeu também, né? Não vai ter nunca essa forma. E isso em aula, eu vejo quando fico super preocupado quando alguém faz um trabalho, tá certo no sentido assim de se aproxima muito dessa, e a pessoa fica muito satisfeita com aquilo que fez. Porque, inclusive minha aula não é para obras de arte, é para você sair em busca delas. Mas acontece, a pessoa fica feliz quando chega aqui e vê que era o resultado. Aí fica é um problema. Eu já sei que na aula seguinte vai ser uma decepção, porque a pessoa acha e fica mal, porque ela está querendo agora, daqui para cima é só rebolando. E aí chora. É isso mesmo. Acabamos, né, galera? Não quer dizer que sempre seremos ficar.